Começa uma semana decisiva na novela Mãe, de 2 a 6 de fevereiro. São as últimas semanas da novela. A verdade vem à tona e o perigo aumenta. Zeynep descobre que foi Karide que inventou a mentira mais cruel, que Turna estava morta. Sengiz ultrapassa todos os limites da maldade e sequestra Zeynep. Gonu enfrenta e intimida a mãe de Sengiz para proteger a filha. E no fim da semana, o terror continua. Sinan acaba sendo capturado por Sengiz. Prepare o coração, vem muita emoção por aí. Se inscreva no canal e deixe seu like. No cassino, Sengiz está jogando e ganha um bom dinheiro. Nekmi chega nesse cassino e vê Sengiz. Elias cumprimenta Sengiz e ele conta que o chefe dele deu dinheiro para salvar a pele dele. Elias pergunta como ele conseguiu isso. Sengiz diz que digamos que os nadadores do chefe dele afogam antes de chegar na linha de chegada, que ele não é bom o bastante. Sule diz a Issel que se ela souber onde seus filhos estão e não dizer nada para ela irá pagar. Issel diz, mas que cara de pau, você nunca cuidou dos seus filhos e quer vir chamar minha atenção? Não sei em que mundo você vive. Sule a chama de velha intrometida e pergunta por que ela se importa tanto com seus filhos. Issel diz que alguém deveria se importar. Sule manda ela tomar cuidado e não querer vir ensiná-la a ser mãe. Sule liga para Sengiz, diz que não encontrou eles e tem certeza que eles estão com a Zeynep. Sengiz diz, eles vão ficar bem, sabe onde é nossa casa, vão voltar, agora não estraga a minha festa. Sule pergunta do que ele está falando. Sengiz diz que as coisas estão indo bem, que a vida é maravilhosa e se precisar de dinheiro pode avisá-lo. Sule pergunta por que ele está falando desse jeito tão estranho. Sengiz diz que ela pode ir ali ver e que agora precisa desligar. Ele pede para o garçom uma bebida na conta do Nekmi. Nekmi se levanta e pergunta quem ele quer que pague a bebida dele. Sengiz diz, você mesmo seu imbecil, grandalhão imbecil. Nekmi se revolta, quase pega sua arma, mas os homens dele o impedem de atirar em Sengiz. Sengiz é expulso do cassino. Nekmi manda um de seus homens descobrir onde é o bar do Sengiz e jura que aquele corno irá receber o que merece. O oficial de justiça vai à mansão de Karide e há um mandato de busca na casa dela. Karide fica tensa, mas diz ao oficial que tudo bem. Os policiais entram para revistar a mansão e o oficial diz a Karide que a mãe das crianças deu o nome da Zeynep Gunis como suspeita e aconselha que Karide colabore se a filha dela estiver envolvida. Karide diz que sua filha já cometeu esse erro. Isso ficou no passado e nunca mais irá se repetir. Turna diz a Zeynep que quando crescer quer dirigir igual a ela. Zeynep diz que é claro que sim e que ela irá aprender quando for o momento. Turna diz à mãe que o Hassan vai ficar com fome daqui a pouco e pergunta se podem comprar algo. Zeynep diz que é claro e que compram algo no posto de gasolina. Ela para no posto, pede que Turna não desça e vai até a mercearia comprar. Hassan chora e Turna decide sair do carro com ele para que ele se distraia um pouco. Um policial vê Turna com Hassan e pergunta o que ela está fazendo ali e onde estão os pais dela. Zeynep chega ali, pega Hassan no colo e pergunta ao policial se tem algum problema. O policial pergunta se ela é mãe das crianças e Zeynep diz que sim. O policial diz que eles estavam sozinhos, mas Zeynep diz que só entrou para comprar algumas coisas. Depois, Zeynep chama a atenção de Turna porque pediu para ela não sair do carro. Elas voltam à viagem. Ganse diz a Sinan que foi até ali para entregar o pedido de divórcio. Sinan fica entristecido e diz que então precisa assinar e entregar isso agora. Ganse diz que nunca quis que ele se divorciasse de sua irmã. Sinan diz que o que foi feito não tem volta, que não disse para Zeynep sobre a mãe dela e nunca irá dizer, e a Karide irá dizer quando for a hora certa. Ganse o agradece pela descrição. Sinan pergunta se Ganse acha que a Zeynep não está com a Turna. Ganse diz que acha que não. Duru e Ali estão conversando no jornal e Sinan liga para a cunhada. Duru não atende e diz a Ali que ainda está chateada com Sinan por ele não ter contado a verdade para Zeynep. Ali diz que ela deveria atender. Duru então atende e diz a Sinan que ele pode falar. Sinan diz que não consegue falar com a Zeynep e pergunta se ela sabe onde ela está. Duru diz que achou que ela estivesse trabalhando. Sinan diz que ligou para lá, mas ela não está. E a Ganse também não sabe onde ela está. Ele diz que a Turna e o Hassan estão desaparecidos. A Zeynep não atende o celular e então começou a ficar preocupado e pede que se ela falar com a Zeynep, diga que ele ligou. Duru diz que está bem e conta a Ali que ninguém está conseguindo falar com sua irmã e a Turna e o Hassan desapareceram. À noite, Zeynep, Turna e Hassan chegam à casa da amiga de Zeynep.
A moça não está em casa, já que foi viajar para a casa de seus pais. Zeynep troca a fralda de Hassan com a ajuda de Turna. Ela também dá comida para o bebê e eles se divertem juntos. Sule vai ao bar e fica toda feliz ao saber que Sengiz é sócio do bar. Sengiz diz a Sule que vai arrumar aquele lugar e ela vai ver como irá mudar a vida deles. Nekmi manda um de seus capangas até o bar. O homem vai até o banheiro e esconde entorpecentes para incriminar Sengiz e seu sócio. Sengiz pergunta a Sule se as crianças voltaram. Sule diz que não está nem aí, porque a culpa não é sua, e tem certeza que estão com a Zeynep. Sengiz diz que ela está obcecada por aquela mulher, que a filha dela já foi embora antes e já voltou. O capanga de Nekmi sai do bar e liga para a polícia. Kahid vai à casa de Gonul e pergunta se a Zeynep está ali. Gonul diz que não, e Kahid diz que a Zeynep não foi trabalhar hoje. Também não foi para casa e não atende o celular. Que a polícia foi até lá perguntando por ela e pede que Gonul diga a verdade, que se a filha delas estiver com a Turna e o Hassan, nem ela poderá salvá-la dessa vez. Gonul confessa que ela estava com as crianças ali naquela manhã, e depois foram para a casa de uma amiga da Zeynep para passar a noite. Kahid fica decepcionada e pergunta por que Gonul não a impediu, que isso é um grande perigo. Gonul diz que graças à mentira que ela inventou, tudo mudou, e agora estão enfrentando as consequências disso. Kahid diz que sabe, que quanto mais tenta consertar, mais arruína, que agora ela e o Sinan irão se divorciar. Gonul diz que ela deveria confessar a verdade, e isso poderia salvar o casamento deles. Turna desenha ela, Hassan e Zeynep como uma família, e mostra para a mãe o desenho. Zeynep se emociona e diz que o desenho é muito lindo. Tocam a campainha da casa da amiga de Zeynep. Zeynep manda Turna ir para o quarto com Hassan. A vizinha da amiga de Zeynep acha estranho a presença de Zeynep ali, já que a moça não avisou nada para a vizinhança. Ela diz a seu marido que vai chamar a polícia, porque ninguém sabe como os ladrões são hoje em dia. Turna sugere para Zeynep que podem ir para a casa da senhora Aicel e dormir por lá. Zeynep diz que está bem e que farão o que ela quiser. Yaner e os policiais chegam ao bar de Sengiz e começam as buscas. Sengiz manda eles procurarem, que não irão encontrar nada. Um dos policiais encontra os entorpecentes no banheiro e os leva até Yaner. Yaner manda levar todos que estão ali no bar para a delegacia para serem interrogados, o que deixa Sengiz furioso. Sule diz que vão acabar com tudo antes de ter começado. Yaner liga para Sinan e conta que encontraram drogas no bar do Sengiz. Sinan diz que nem se surpreende e pergunta se tem alguma notícia das crianças. Yaner responde que não, que a Zeynep também desapareceu e espera que ela não esteja envolvida nisso. Zeynep, Turna e Hassan chegam à casa de Aicel. Zeynep pergunta se eles podem dormir ali aquela noite e Aicel diz que é claro. Ela conta que a Sule saiu e o Sengiz não vê desde cedo, e significa que então beberão a noite toda. Sengiz diz a Sule que o Sinan está procurando problemas, e com certeza ele está por trás daquilo. Ele diz que quando sair dali, vai dar uma lição no Sinan que ele jamais se esquecerá. Yaner avisa Sule e Sengiz que eles estão liberados, porque a digital deles não estava no pacote, mas terão que fechar o bar dele. Sengiz fica pé da vida. Sinan está prestes a assinar os papéis do divórcio, mas se relembra de todos os momentos felizes que viveu com a esposa. Zeynep, Turna e Hassan estão deitados na cama. Turna quer que a mãe conte como foi seu casamento e que adoraria ter estado com ela. Zeynep diz que vai contar outra história bem melhor para ela. No outro dia, Turna acorda e está muito feliz por estar ao lado de Zeynep. Ela vai à cozinha para preparar o café da manhã. Turna vê Sule e Sengiz pela janela. Sule pergunta a Sengiz o que ele vai fazer. Sengiz diz que vai falar com aquele palhaço do ex-delegado. Sule pede que ele não se meta em encrenca. Sengiz diz que precisa dar um jeito na vida deles. Turna chama por Zeynep e diz que o Sr. Sengiz voltou para casa. Zeynep diz que então irão fazer as malas deles. Eles se preparam para deixar a casa de Icel. Icel pergunta por que eles acordaram tão cedo. Zeynep diz que a Sule está em casa e vai levar eles agora lá. Turna diz a Zeynep que ela não precisa ir com eles, que o Sr. Sengiz pode ficar chateado se ela aparecer. Cel diz que a menina está certa e é melhor deixar ela ir sozinha com o irmãozinho dela. Zeynep e Turna se despedem, dizendo uma para a outra que são o grande amor uma da outra. Depois, Melek chega em casa com Hassan e Sule diz
Quem diria? Os fugitivos voltaram. Bem que o Senjis falou uma vez. Todos os rios desembocam. Sabe onde? Todos vão para o mar. Vai, entra. Já dentro de casa, Sule manda Meleque dizer onde estava e se está querendo deixá-la louca. Meleque pede desculpas. Sule questiona se ela foi correndo ver a professora. Meleque diz que foi para o abrigo e lá deram aquele carrinho e ficou com medo do Hassan ser adotado. Sule ameaça bater em Meleque se ela não dizer a verdade. Hassan começa a chorar e Meleque diz que o seu irmão está ali e pede que a mãe não a agrida. Sule vê no casaco de Meleque um desenho e percebe que ela desenhou Zeynep. Furiosa, Sule rasga o desenho com muito ódio. Joga em Meleque e manda ela ir para o quarto porque não quer ver mais a cara dela. Giselle diz a Zeynep que ela pode ir em sua casa quando quiser e aí dá um jeitinho da Meleque ir para lá. Gonu liga para Zeynep e pergunta se está tudo bem. Zeynep diz que a Turna e o Hassan voltaram para casa, mas isso é momentâneo. Depois, as duas se encontram e Zeynep diz para a mãe que adoraria adotar aqueles dois sem precisar mentir. Gonu diz à filha que as crianças que nascem na prisão são pálidas, que elas crescem sem o sol, sem a vitamina D, e quando vê essas crianças, lembra das fotos que a Karide sempre mandava para ela. Ela diz que a primeira coisa que reparava nela era a bochecha rosada e ficava feliz em saber que ela tinha uma família, que sabia que tinha feito a coisa certa em ter entregado ela para a Karide, crescendo saudável, feliz e bem. Zeynep se emociona e Gonu diz que agora ela entende isso. Yaner avisa a Sinan que as crianças voltaram bem para casa. Senjis chega ao prédio que Sinan trabalha e a recepcionista pergunta se pode ajudar. Senjis diz que quer falar com Sinan Demir. A recepcionista liga para a secretária de Sinan e avisa que Senjis Yildiz quer falar com o Sr. Sinan. A secretária avisa Sinan, mas ele se recusa a recebê-lo. A recepcionista avisa Senjis que o Sr. Sinan está ocupado e não poderá atendê-lo. Senjis fica nervoso, discute com a recepcionista e grita com ela. Dois guardas chegam ali. O guarda diz que já chega e manda ele sair dali. Senjis manda ele tirar as mãos de cima dele. O guarda pergunta e se não tirar. Senjis dá uma cabeçada no guarda que cai no chão. O outro guarda empurra Senjis no chão e mete a mão no pé do ouvido dele. Senjis leva uma baita coça dos guardas. Sinan e Yaner descem e chegam ali, e Senjis jura a ele que vai ferrar a vida dele. Os guardas expulsam o verme do prédio. Mais tarde, Sule cuida dos ferimentos de Senjis. Senjis diz a Meleque que tudo deu errado quando ela voltou e pergunta onde ela estava ontem, se estava na casa da Zeynep e do Sinan. Meleque diz que não, mas Senjis diz que ela trata eles bem só por serem ricos, mas eles não prestam. Karide chamou Zeynep para ir em sua casa, disposta a confessar toda a verdade. Ganse pergunta se a mãe tem certeza do que fará, e ela confirma. Zeynep chega ali e Ganse vai para o quarto. Zeynep diz a Karide que estava com a Turna e o irmão dela, e que precisam encontrar uma família rápido para eles. Karide diz, Zeynep, preste atenção no que vou dizer, acho melhor assim. Eu não vou entrar em detalhes para explicar por que fiz, mas saiba que tudo que fiz foi para seu bem, filha. Foi eu que mandei ela falar que a Turna tinha morrido. Não foi coisa da Sule ou do Sinan. Eu subornei a Sule para ela me ajudar, e então o Sinan acabou descobrindo tudo. Zeynep fica em choque ao descobrir toda a verdade. Karide tenta tocar nas mãos de Zeynep, mas ela a afasta. Ela diz que a filha pode xingar ela, que fale o que quiser, mas implora que ela não se divorcie do Sinan, porque foi ela quem pressionou o genro para que ele não dissesse nada, que disse que o casamento deles acabaria se ele contasse tudo. Zeynep não diz nenhuma palavra para Karide, olha com desamor para ela e sai da mansão. Desapontada, Zeynep fica sentada perto do mar, arrasada pela atitude da mãe. Depois, Zeynep vai à casa de Aicel e pergunta se ela sabe de alguma casa para alugar por ali. Aicel diz que não acha que seja indicado ela morar no bairro, mas a convida para morar com ela em sua casa. Zeynep agradece e aceita morar com Aicel. Duru vibra de felicidade ao saber que seu artigo será publicado. Ali liga para Zeynep e fica feliz por ela atender. Zeynep diz que precisava ouvir a voz dele, de alguém que confia e não daquele bando de mentirosos. Ali pergunta se ela está bem. Zeynep diz que acabou de descobrir que sua mãe e seu marido mentiram para ela. Senjis vê Zeynep no quintal da casa de Aicel e se surpreende por ela estar ali.
Duru diz a Ali que sua irmã não está querendo atender as ligações, mas atendeu ele. Ali diz que só foi uma coincidência, mas Duru fica incomodada. Sengiz entra no quintal de Issel e Zeynep o vê. Sengiz pergunta se agora ela mora ali ou se acabou se perdendo. Zeynep diz que não o interessa. Sengiz diz que acha que ela está tramando algo, que ela é tipo aqueles monstros de filme de terror, que pensam que morreu e do nada aparecem, que eles são horríveis. No entanto, ela é uma gata. Zeynep diz que está morando com a dona Issel, e Sengiz diz que elas são bem parecidas mesmo. Ele diz que vai começar a andar mais arrumado para estar ajeitado para ela. Issel chega ali e leva Zeynep para dentro de casa. Sengiz pensa em usar Zeynep para se vingar de Sinan. À noite, Gonu conta à senhora Zeynep que a Karrid contou tudo para Zeynep e ela foi embora sem dizer nada. Senhora Zeynep diz que só colhemos o que plantamos e não tem como chorar depois. Sinan liga para Zeynep e ela pergunta para que ele ligou. Sinan diz que estava preocupado com ela, mas gostaria que ela dissesse em sua cara tudo o que pensa e que quer falar com ela pessoalmente. Zeynep resiste, mas no fim aceita se encontrar com ele. Sinan chega à casa de Issel e eles vão para a frente da casa da senhora para conversar. Zeynep diz a Sinan que agora já é tarde demais e a mentira dele não tem perdão. Sinan diz que sabe, mas não sabia o que fazer porque estava desesperado. Sengiz diz a Sully que vai dar uma saída agora e ela pergunta para onde. Sengiz diz que não tem por que falar tudo para ela e sai de casa. Ele fica observando Sinan e Zeynep de longe. Sinan pergunta a Zeynep se ela aceita voltar com ele e promete que nunca mais mentirá. Zeynep então pergunta quando ele iria dizer que tudo aquilo foi ideia de sua mãe. Sinan fica sem graça e Zeynep diz que as duas pessoas que mais confiava mentiram para ela e a única pessoa que tem agora é a Turna. Sinan diz que a ama muito mesmo e pede que não faça isso com a relação deles. Zeynep diz: acabou, Sinan. O nosso casamento já era. Eu não tenho mais nada para falar. Vai embora. Sinan fica triste e vai embora. Sengiz se aproxima de Zeynep e ela pergunta o que ele quer. Sengiz diz que eles precisam conversar uma coisa séria sobre a Turna. Zeynep pergunta o que aconteceu com ela. Sengiz inventa que a Sully está querendo fugir com a Turna e que devem ir conversar em outro lugar, porque a Sully pode armar confusão. Ele pergunta se ela está de carro e Zeynep confirma. Os dois vão para a rua indo em direção ao carro e Sengiz tapa o nariz de Zeynep com um pano. Zeynep desmaia e Sengiz a sequestra. Elias pergunta a Sengiz o que estão fazendo ali aquela hora e o que aconteceu. Sengiz diz que não foi nada, que só brigou com os idiotas. Elias entrega a chave de seu carro e Sengiz o agradece. Elias diz que espera não se arrepender de emprestar o carro para ele. Sengiz diz que está tudo tranquilo. Elias volta para sua casa de táxi e Sengiz leva o carro dele. Ele chega à rua que deixou o carro de Zeynep e ela lá dentro. Zeynep já está amordaçada e Sengiz a coloca no outro carro. Sule liga para Sengiz, mas ele tira a bateria e o chip de seu celular. Ele encontra o celular de Zeynep e o destrói. Sengiz deixa o carro de Zeynep abandonado na rua e sai com o carro de Elias. Sule está chateada sem saber onde Sengiz está. Issel liga para Gonu. Diz que essa noite o marido da Zeynep foi ali, que eles ficaram conversando na porta, mas até agora a Zeynep ainda não voltou, que já está ficando tarde e está preocupada por ela. Gonu diz que vai ligar para o Sinan e pede que Issel vá descansar. Senhora Zeynep pergunta a Gonu o que aconteceu. Gonu diz que a Zeynep saiu para conversar com o Sinan e até agora não voltou. Ela liga para Sinan e pergunta se a Zeynep está com ele. Sinan diz que não, e Gonu diz que a senhora Issel ligou e disse que ele passou por lá, mas até agora a Zeynep não voltou para casa e o celular está desligado. Sinan diz que talvez ela esteja irritada e quis sair para tomar um ar fresco. Ele diz que irá voltar e ver o que aconteceu, e qualquer coisa, liga para ela. Gonu o agradece e pede que a avise assim que souber. Enquanto isso, Zeynep está no cativeiro e acorda. Ela se assusta ao perceber que foi sequestrada. Sengiz diz que ela é uma preguiçosa e que dormiu bastante. Ele tira a mordaça da boca de Zeynep e ela grita pedindo socorro. Sengiz diz que não tem ninguém ali, que ali só estão os dois e nem precisa desperdiçar a energia gritando, e se quiser alguma coisa vai ter que pedir para ele. Zeynep o chama de desgraçado e pergunta por que ele a sequestrou. Sengiz diz que vieram para resolver todos os problemas, que dane-se a polícia agora.
Ele diz que estão em um lugar muito afastado, que o carro dela está abandonado e o celular dela não funciona. Zeynep pergunta quanto ele quer. Cengiz segura o rosto de Zeynep com força e diz: dinheiro, é? Você acha que pode comprar tudo com seu dinheiro, né? Eu não quero seu dinheiro. Eu tenho orgulho. Eu não quero sua grana. Que inferno. Eu te odeio. Desde que você apareceu, transformou a minha vida em um lixo. Nós estávamos muito bem livres de você. Mas não, você tinha que voltar. E ainda casada com esse maldito ex-delegado. Ele me encheu o saco, professora. Finalmente eu tinha uma esperança na vida, uma luz no fim do túnel. O bar era a minha última esperança, mas o desgraçado do seu marido me tirou sem dó. E quando fui perguntar por que ele tinha feito isso, o seu marido não é homem de verdade e mandou seus capangas para me bater. Tá vendo meu rosto? Zeynep pergunta se agora ele vai bater nela. Cengiz diz que ela vai sofrer o que ele sofreu. Sinan vai à casa de Sule e ela já solta os cachorros dizendo que ele mandou baterem em seu maridinho e ainda foi ali visitá-los. Sinan diz que quer falar com a Melek e chama pela menina. Sule diz a Sinan que ele é um descarado e ainda quer falar com sua filha. Sinan diz que a Zeynep está desaparecida, que ela não voltou para a casa da Issel e está preocupado por sua esposa. Melek ouve isso e Sule pergunta o que a Issel e a Zeynep têm a ver uma com a outra. Sinan diz que a Zeynep está morando com a Issel e Melek fica feliz. Sule diz a Sinan que está cansada deles e que os odeia. Melek chega ali e Sinan pergunta se ela viu a Zeynep essa noite. Melek diz que não viu não. Sinan diz que está bem e Sule manda agora ela ir para a cama. Sule diz que eles não fazem a mínima ideia de onde está a Zeynep e fecha a porta na cara dele. Sinan vai à casa de Gonu e avisa ela e a senhora Zeynep. Senhora Zeynep aconselha que liguem para Kahid. Gonu diz que ela está se recuperando de um infarto e não quer preocupá-la. Senhora Zeynep pede que a nora ligue, perguntando sobre outra coisa, só para saber se ela vai comentar algo de sua neta. Kahid atende Gonu e Gonu pergunta como ela está. Kahid diz que está igual e não sabe como lidar com isso. Gonu pergunta se depois da conversa ela soube algo da Zeynep. Kahid diz que não, que ela foi embora sem dizer nada. Gonu fica tensa e diz a Kahid que as duas precisam de um tempo. Depois, Gonu diz à sogra e Sinan que vai ficar louca se não tiver notícias de sua menina. Cengiz começa a torturar Zeynep. Ele pega uma arma e cordas e a deixa apavorada. Cengiz diz que está em um dilema. Se liga ou não para o marido dela. E a essa altura do campeonato, todos já devem saber que ela está desaparecida. Ele diz que um lado diz para ele deixar todos preocupados, mas o outro lado quer que ele ligue e dizer para o verme do Sinan que ele perdeu. Cengiz coloca a bateria e o chip no celular. Liga para Sinan e debochado diz: tá com algum problema, Sinan? Você nunca me liga, está ferindo os meus sentimentos. Primeiro você tirou meu bar, mandou seus homens me baterem. Você não quer conversar? Vou passar para sua esposa, talvez ela queira. Sinan pergunta do que ele está falando. E Cengiz diz que a esposa dele está em sua frente e ela está bem linda. Ele tira a mordaça da boca de Zeynep. Zeynep diz a Sinan que está bem e Cengiz manda ela se calar, senão vai quebrar ela inteira. Sinan confirma que a esposa está no poder de Cengiz e exige que ele a liberte agora mesmo. Cengiz diz que de agora em diante terá o que quer e se não tiver é a esposa dele que vai pagar. Sinan pergunta o que ele quer. Cengiz diz que quer que ela sofra muito e ela irá pagar por tudo que fizer. Sinan diz que o problema dele é com ele e pede que solte a Zeynep. Cengiz diz que ele e a Zeynep estão acostumados a estarem juntos e gostam da companhia um do outro e que a mulher dele é muito bonita e ele tem um bom gosto. Sinan diz que vai matar ele. Cengiz desliga o celular. Depois, Sinan revela a Gonu e senhora Zeynep que o Cengiz sequestrou ela. Gonu fica chocada. Gonu, senhora Zeynep e Sinan vão para a mansão de Kahid. Sinan revela para Kahid, Duru e Gance que o Cengiz sequestrou a Zeynep. Kahid diz que aquele desgraçado só quer dinheiro e pergunta quanto ele pediu. Sinan diz que ele não quer dinheiro, ele quer vingança e informa que já conversou com seus amigos da polícia. Kahid começa a chorar e diz a Gonu que agora ela deve entender qual era sua preocupação, que todos condenaram ela e fez o que fez para proteger sua família. Ela diz que se todos tivessem escutado ela, agora sua filha não estaria sequestrada por esse vagabundo. Cengiz pergunta a Zeynep o que ela acha que a Sule viu nele que se interessou, que quer saber a opinião dela. Ele debocha e diz que ela deve já adivinhar o que é. Zeynep fica aterrorizada
e Sengiz diz que se ela quiser, os dois podem dormir juntos, que vai abraçar ela bem forte e podem dormir de conchinha. A polícia começam as buscas por Sengiz e Zeynep. Gonu vai atrás de sua amiga Belkis e pede a ajuda dela para recuperar a Zeynep. Belkis dá ordens para que procurem Sengiz. Gonu abraça a amiga e diz que não sabe como agradecer. No dia seguinte, Sule acorda e se irrita ao perceber que Sengiz não voltou para casa na madrugada. A polícia chega à casa de Sule e informa que o marido dela está envolvido em um sequestro e ela precisa acompanhá-los. Melek chega ali. O policial diz a Sule que o marido dela sequestrou a Zeynep Gunis. Melek fica atônita e Sule diz aos policiais que deve ter algum engano. O policial pede que ela os acompanhe e que o marido dela confessou por ligação o sequestro. Sule está em choque ao ver quão longe Sengiz chegou e vai com os policiais para a delegacia. Melek chora de preocupação e diz assim: ele sequestrou a minha mãe. Aflita, Melek vai à casa de Issel com Hassan e conta que o Sr. Sengiz sequestrou sua mãe. Issel fica preocupada, pede que Melek entre e diz que vai ligar para a Sra. Gonu. Gonu atende Issel e pergunta se é verdade que o desgraçado do Sengiz raptou a Zeynep. Gonu diz que é sim e pede desculpas por não tê-la avisado devido ao pânico. Issel diz: com tudo que esse animal faz, mais essa agora. Gonu pergunta como ela ficou sabendo. Issel diz que a Melek está ali. A polícia levou a Sule e a coitadinha ficou sabendo assim. Ela diz que eles nunca deixam essa menina ser feliz e torce que Sengiz e Sule vão para o quinto dos infernos. Gonu fala com Turna e a menina chora perguntando onde está sua mãe. Gonu pede que ela não fique assim, que a mãe dela irá voltar logo e pede que não se preocupe. Ela diz que estão todas na casa da senhora Karrid. Pede que ela fique com a senhora Issel e que se tiver notícias, irá avisá-las. Issel diz a Melek que vai fazer um café da manhã para ela, mas ela diz que está sem fome. Melek quer ir com Gonu, mas Issel pede que ela fique ali, que a senhora Gonu vai ligar assim que souber de alguma coisa. Melek quer ir mesmo assim para esperar notícias com Gonu. Issel diz que ela não pode ir sozinha e vai lá preparar o café da manhã. Issel fica na cozinha preparando o café para elas. Quando ela volta para dar o café, percebe que Melek já não está em sua casa. Hassan ficou ali e Issel o pega no colo, dizendo que ele pelo menos vai tomar café da manhã com ela. Zeynep pergunta a Sengiz por quanto tempo devem esperar. Sengiz diz que está esperando o marido dela e está fazendo ele sofrer um pouco e depois ele virá quando ele quiser. Ele revela que irá assassinar ela na frente do Sinan e aí depois acaba com ele. Turna chega à mansão de Karrid e corre até Gonu, perguntando se já encontraram sua mãe. Gonu diz que ainda não. Turna diz que é culpa dela, que ele ficou bravo com ela. Gonu diz que não é culpa dela e pergunta se a Sule sabe que ela foi ali. Duru diz a Turna que ela e a Gansi vão preparar um café da manhã para ela. Gonu diz que é uma boa ideia e pede que ela vá à cozinha com as tias dela para comer. Karrid diz a Gonu que precisam avisar a Sule. Gonu pede que ela deixe ela ficar e depois vai dar um jeito. Ali liga para Duru e pergunta se está tudo bem. Duru conta para ele que o Sengiz sequestrou sua irmã. Ali se surpreende e diz que aquele cara é um desgraçado mesmo. Sengiz coloca balas na arma e fica assustando Zeynep. Zeynep diz que o entenderia se ele quisesse dinheiro, mas agora já é loucura. Sengiz diz que ela só pensa em dinheiro e isso é um nojo. Zeynep diz que matar alguém não é a mesma coisa, que ele apodreceria na prisão. Sengiz diz que já não tem esperanças nessa vida, que seu negócio está morto e sugere que pode tirar a própria vida depois de acabar com ela e o Sinan. Ele pergunta o que ela pode entender, se sempre teve uma vida de princesa e por que deveria escutá-la. Zeynep diz que ele não sabe de nada sobre sua vida, de tudo que sofreu, que sua mãe matou seu pai, depois entregou ela para a adoção e ficou presa por 24 anos. Sengiz diz que ela foi adotada por ricos e viveu como uma princesa de conto de fadas. Ele diz que a mãe dele era uma prostituta, que chamava de marido os homens que ela ficava. Alguns iam até sua casa e outros eram na rua. Sengiz diz que agora pensa nisso. Quantos pais chegou a ter em sua vida? Que quando aqueles homens iam até sua casa, se escondia debaixo do sofá. Que tampava seus ouvidos e olhos para não ouvir e ver as nojeiras que aconteciam. Que passou sua infância toda assim. Sengiz diz que uma vez um homem bateu em sua mãe com tanta força que correu nele e pulou em cima dele. Que o cara bateu nele e depois o trancou no quarto.
Ele diz que lá de dentro ouviu os gritos de sua mãe sendo espancada, e quando sua mãe abria a porta, só tinha sangue para todo lado. Sengiz diz: agora você me pergunta por que eu faço tudo que eu sofri desde pequeno? Só tem uma regra nesse mundo, a regra do mais forte. Tem dois tipos de pessoas nessa vida, os que oprimem e os oprimidos, e aprendi a ser oprimido desde criança. Agora só tem uma regra, eu oprimo para não ser oprimido. E essa é a regra. Zeynep fica chocada com tudo que escuta. Ela pergunta se pode ir ao banheiro, e Sengiz diz que é claro que não, que ela vai ter que fazer ali mesmo sentada. Zeynep pede que por favor pelo menos isso. Sengiz diz que se ela tentar alguma coisa, vai matar ela na hora. Zeynep diz que está bem, e Sengiz a desamarra. Zeynep dá um chute nas partes baixas de Sengiz e tenta escapar. Sengiz consegue alcançar Zeynep, a agarra pelos cabelos e os dois começam a brigar. Eles caem no chão. Sengiz fica em cima dela e aponta a arma. Zeynep fica apavorada e Sengiz a leva de volta para a cadeira. Ele volta a amordaçá-la e faz ameaças. Sengiz diz que vai comprar comida agora e recomenda que ela não tente nada. Sule diz ao policial que não sabe nada do Sengiz, que ele saiu de casa ontem à noite e está preocupada por ele também. Yanner diz a Sinan que acha realmente que a Sule não sabe de nada. Sule imagina que Sinan está atrás da tela preta e vai até ali. Ela diz que sabe que isso é coisa dele, e o policial a libera. Sinan vai atrás de Sule e diz que precisam da colaboração dela. Sule diz que está pouco se lixando, e que já tinha avisado para ele e a esposa dele ficar longe deles. Sinan pergunta se ela tem alguma ideia onde o Sengiz possa ter levado a Zeynep. Sule diz que não sabe de nada, e manda ele fazer o trabalho dele. Depois, Yanner diz a Sinan que encontraram o carro da Zeynep abandonado na rua, e provavelmente eles trocaram de carro. Sinan liga para Gonu e avisa que a Sule também não sabe de nada. Gonu decide falar com Sule pessoalmente. Turna pede que a senhora Pateta não a leve de volta. Gonu pede desculpas, mas diz que se não levar ela, a mãe dela vai buscá-la. Duru e Ali publicam uma matéria em todas as mídias que Sengiz Yildiz sequestrou Zeynep Gunes. Gonu diz a Sule que ela também é mãe e implora que diga se sabe de algo. Sule diz que não sabe de nada e quantas vezes precisa dizer. Nesse momento, Sengiz liga para Sule e ela se afasta da sala para ir ao quarto. Sule pergunta a Sengiz onde ele está e de quem é aquele número. Sengiz diz que é seu número novo e não importa onde está, e pergunta se ela está sabendo de sua vingança contra a Zeynep e o delegado. Sule pergunta por que ele está fazendo isso com eles. Sengiz diz que eles estragaram a vida deles. Sule diz que está com tanta raiva quanto ele, mas não pode fazer isso. Gonu ouve tudo, puxa o celular da mão de Sule e implora que Sengiz não machuque sua filha. Sengiz desliga o celular. Sule inventa que não era o Sengiz ligando e reclama por ela ter tirado o celular de sua mão. Gonu diz: Sule, me escuta bem, isso já não é mais como antes. Se você não parar o Sengiz a tempo ou não colaborar e ele machucar a Zeynep, você e eu sabemos que o Sengiz irá passar o resto da vida na prisão. E você não vai ver ele nunca mais. Conheci muitas pessoas na prisão. Conheço o tipo do Sengiz e o seu. Mas você não é como o Sengiz. Você tem consciência. Claro, você grita e grita, mas você tem consciência. Pense nisso. Se acontecer algo com a Zeynep, o peso na consciência é muito pior que uma prisão. Sengiz vai passar a comida no caixa. O comerciante vê no computador a matéria que Duru e Ali publicaram e reconhece Sengiz como sequestrador. O homem embala os alimentos na sacola e fica encarando Sengiz. Sengiz suspeita da atitude dele, vira a tela do computador e vê a notícia. Ele ameaça o comerciante de morte se denunciá-lo e também acabará com a família dele. O homem diz que entendeu e Sengiz vai embora. Gonu liga para Belks. Belks avisa Gonu que seus homens localizaram a mãe do Sengiz e estão trazendo ela para sua casa. Gonu diz que está indo para lá. Algumas crianças jogam bola do lado do cativeiro de Zeynep. Zeynep ouve os meninos brincando e grita por socorro. Os meninos ouvem ela e ficam prestes a abrir o lugar. No entanto, Sengiz chega ali nesse momento. Diz aos meninos que ali é propriedade privada e manda saírem, senão irá chamar a polícia. Os meninos saem. Sengiz entra no cativeiro e diz a Zeynep que ela irá lhe pagar. Ele amordaça novamente ela.
Pega a navalha e diz que se ela gritar de novo, vai cortar a língua dela. Gonul se reúne com Sunny na casa de Belks e as duas se apresentam. Gonul diz a Sunny que o filho dela sequestrou sua filha, que não sabe onde estão e o que ele fará com ela. Ela implora que ela diga se estiver escondendo ele. Sunny diz que o Senjis não tem contato com ela, que ele sequer a chama de mãe, e tudo isso porque é prostituta. Que ao invés de chamá-la de mãe, o Senjis chama ela de prostituta quando a vê. Sunny diz que se ele fosse vê-la ou se pedisse ajuda, ainda assim não diria onde ele está, porque é a mãe dele e faria isso para recuperá-lo, mas jura que no momento não sabe de nada. Nervosa com tanta besteira que escuta, Gonul diz: então começa a rezar. Reza para acharem seu filho, porque antes dele machucar um fio de cabelo da minha filha, é bom você rezar. Senjis diz a Zeynep que ela é uma beleza e começa a passar a mão nela. Ele abaixa a blusa de Zeynep na parte do ombro e diz que vai mandar uma foto para o Sinan. Psicopata, ele tira fotos de Zeynep e envia para Sinan. Sinan vê as fotos e fica chocado. Sinan diz a Yaner que o Senjis mandou uma mensagem. Yaner diz que podem registrar o sinal. Melek pergunta a Sule se não vai acontecer nada de ruim com a professora Zeynep. Sule diz: eu tô morrendo e você só se preocupa com a professora? Filha, é claro que vai acontecer alguma coisa com ela. Tudo na vida tem uma consequência. A Zeynep tem uma casa, dinheiro, tem família, tem marido que é delegado. Enquanto eu tô aqui, tô morta, tô condenada, acabada. Como é que eu vou me preocupar com a professora Zeynep agora? Pega seu irmão e leva para o quarto, vai. Melek pega o irmãozinho e leva para o quarto. Sinan liga para Kahid e avisa que encontraram o Senjis e rastrearam o sinal do telefone dele. Todos ficam aliviados e Sinan avisa que estão indo para lá agora. Ganse pede que ele tome cuidado. Kahid pede que ele traga a menina deles a salvo. Senjis diz a Zeynep que eles não tiveram tempo juntos, mas sempre sentiu uma certa eletricidade no relacionamento deles. Ele acaricia a pele dela e diz que se estremece cada vez que a toca. Zeynep fica apavorada. As viaturas da polícia chegam ao cativeiro e cercam o local. Senjis diz a Zeynep que nesse tempo que ficaram ali, começou a gostar dela e acha que ela também gostou dele. Ele tira a mordaça da boca dela e Zeynep manda ele não se atrever a tocá-la. Veremos que Senjis fugiu com Zeynep do antigo cativeiro e deixou seu celular ali. Sinan se dá conta da armadilha e fica furioso. Senjis e Zeynep estão em um novo cativeiro e ele diz que certamente o marido dela foi para aquele armazém velho e pensou que iria salvá-la. Ele diz que adoraria ter visto o Sinan chegando como um super-herói, de terninho apertado, cabelo balançando aos ventos e as sirenes piscando. Rindo, Senjis diz que ele deve ter entrado no armazém e não encontrou ninguém e passou o ridículo. Zeynep diz que mais cedo ou mais tarde o Sinan vai encontrar ele. Senjis diz que claro que vai, mas isso quando ele quiser. Sinan lê um recado que Senjis deixou no antigo cativeiro. Zeynep e eu queríamos ficar sozinhos. Vamos para um lugar que ninguém iria nos perturbar. Sule fica muito nervosa por não ter notícias de Senjis. Hassan chora e Sule manda Melek calar a boca desse menino. Melek pergunta ao irmãozinho se a fralda dele tá cheia, que ele chora assim quando está molhada. Sule manda Melek também ficar quieta, que não quer ouvir barulhos. Hassan chora mais ainda e Melek diz que ele fica assim quando a mãe grita. Sule diz: agora você quer me ensinar o que fazer? Você não percebe que tudo isso é culpa sua? Sua atrevida. Foi você que trouxe essa Zeynep para as nossas vidas. E por isso o Senjis ficou fora de si. Não sai desse quarto ou você vai se arrepender, garota. Sule tranca Hassan e Melek no quarto. Manda eles irem para o inferno e sai de casa. Sule vai ao mercantil comprar cervejas e o comerciante debocha por ela ser casada com um sequestrador. Ele diz que agora o marido dela está sendo caçado, que espera que ele seja pego e passe o resto da vida na cadeia. Sule fica irritada e manda o homem ir se meter na vida de outro. Ela sai dali e as vizinhas criticam a segurança do bairro por conta de Sule e Senjis. Sule chama elas de fofoqueiras e manda irem se olhar no espelho. Sinan vai à mansão e Gonul pergunta da filha. Arrasado, ele diz a todos que o Senjis saiu do cativeiro com a Zeynep antes deles chegarem lá, que ele sabia que eles iriam e preparou uma armadilha. Todos ficam arrasados. Gonul sofre um desmaio e todos tentam ajudá-la. Senjis tortura Zeynep e diz que ainda não disse o quanto acha o pescoço dela bonito.
Zeynep implora que ele não faça isso, que ele pode matá-la. Sengiz beija o pescoço de Zeynep e ela pede que ele pense no homem que atacou a mãe dele e pergunta se ele quer ser como ele. Sengiz levanta a mão para ela e manda ter cuidado com o que dizer. Gonu reage e Kahide pede que ela descanse um pouco. Arrasada, Gonu diz que as mães sempre vivem a alegria e a dor dos filhos e agora não podem fazer nada. Kahide pede que ela não perca a esperança e Gonu diz que ela está certa. Ali diz a Sinan que conheceu Sengiz quando a Zeynep fugiu com Amelek e nesse mesmo dia sabia do que ele seria capaz se enlouquecesse e ele deveria ter percebido também. Sinan manda Ali ter cuidado com o que fala e pergunta se ele acha que ele queria que algo assim tivesse acontecido. Ali diz que não sabe, que se ele não tivesse provocado Sengiz, ele não teria sequestrado a Zeynep. Sinan vai para cima de Ali e diz que aquele desgraçado sequestrou sua esposa e manda ele não se esquecer que ela é sua mulher. Duru pede que eles se acalmem e parem com isso. Ela leva Ali dali e Ganse pede que Sinan se tranquilize. À noite, Sule abre a porta do quarto de Melek e Hassan e volta para a sala. Melek está sentada no chão do quarto, preocupada por Zeynep, enquanto Hassan dorme. Melek diz a Sule que vai fazer o que ela quiser a partir de agora. Ela mostra para ela o desenho que ela tinha rasgado. Diz que colou com fita, mas o rasga. Melek diz que só vai chamar ela de mãe e pergunta se ela pode falar com o Sr. Sengiz para ele não fazer nada com ela. Sule diz que não consegue falar com o Sengiz e se pegarem ele, nem sabe se um dia voltará a vê-lo. Melek chora muito e Sule se preocupa com seu futuro sem o Sengiz. Sengiz diz a Zeynep que tem planos especiais para ela e o marido dela. Ele garante que eles ainda irão conhecer o verdadeiro Sengiz e que o marido dela ainda irá implorar por perdão. Ali diz a Sinan que foi injusto com ele, mas quando alguém que você ama está em perigo, é muito difícil se controlar. E agora que pensa nisso, não consegue imaginar a dor dele e sente muito por isso. Sinan diz que está bem e ninguém está agindo em sã consciência agora. Ali diz que aquela situação irá se resolver, assim como foi quando a Zeynep estava no hospital. Sinan diz que não sabe. Agora irá voltar para a delegacia e que o avisa se souber de algo. Sengiz liga para Sule e a besta diz: Sengiz, onde é que você tá, meu amor? Por favor, volta. Vamos resolver esse problema. Eu te imploro que você volte para a gente. Melek fica ali ouvindo tudo. Sengiz diz a Sule que eles arruinaram tudo, que eles tentaram construir, mas isso já acabou e eles irão pagar por tudo. Sule diz que ele está lhe assustando falando desse jeito e pede que ele só diga para onde devem ir e deixe aquela mulher. Sengiz diz que não tem mais escapatória, que já não tem mais medo e ligou para ela para dizer adeus. Sule começa a chorar e Sengiz diz que não sabe se amanhã estará morto. Sule sofre muito e pede que ele não a deixe, e deixe aquela gente para lá e volte para ela. Sengiz diz que ao invés de apodrecer numa cela, prefere tirar sua vida. Sule diz: Não, não vai, Sengiz. Sengiz diz que deixa o Hassan com ela e dá adeus. Ele desliga o celular e Sule fica em pânico, se perguntando o que fará da vida sem o marido. Sengiz volta a amordaçar Zeynep e diz que agora falta pouco para o terror começar. Ele liga para Sinan e diz que vai dizer onde está. Sinan pergunta se a Zeynep está bem e Sengiz diz que ela está muito bem e continuará assim se ele lhe obedecer. Ele diz para ele não cometer o erro de trazer a polícia junto com ele e Sinan garante que vai sozinho. Sengiz passa o local de onde está e diz que vai guiando ele. Horas depois, Sinan chega ao cativeiro e Sengiz golpeia ele. Sinan desmaia. Ganse diz a todos que está tentando ligar para o Sinan, mas o telefone dele está desligado. Ali diz que ele foi para a delegacia. Ele liga para Yanner e descobre que Sinan não está na delegacia. Todos estranham isso e ficam preocupados. Melek ouve um barulho de garrafa quebrando. Ela bate no banheiro. Sule está lá dentro, mas está trancada. Elias bate a porta da casa de Sule e Melek atende. E ele pergunta do Sengiz. Melek diz que não sabe e Elias diz que ele pede seu carro emprestado para sequestros. Ele adentra a casa de Sule para procurar Sengiz, mas não vê ele. Elias vai à porta do banheiro e manda Sule sair. Sule não responde nada e Elias abre a porta à força. Ele fica chocado ao ver Sule caída no chão. Melek chega ali e também fica em choque. Sengiz amordaça Sinan com cordas. Ele acorda e Sengiz mostra para ele a arma dele que pegou.
Sengiz diz que o telefone dele já era, e aposta que ele está se perguntando onde está a linda esposa dele. Sengiz tira a mordaça da boca de Sinan e vira o rosto dele para Zeynep. Zeynep está caída no chão desacordada e Sinan fica desesperado.